José, do Egito, ele era o caçula, entre 11 irmãos, filho de Jacó, e a sua mãe, Raquel. Ele tinha 17 anos e morava em Canaã. Por ele ser o filho caçula e o José já ter tido ele numa idade avançada, ele era considerado o filho preferido. E os outros irmãos sentiam inveja, ciúmes do filho mais novo ser tratado tão bem, não igual aos outros. Os irmãos eram pastores de ovelha. E aí um certo dia, o Jacó pediu pro José ir ajudar os irmãos lá nas ovelhas. E aí um dos irmãos teve a ideia de matar José, porque eles não aguentavam mais o pai sempre estar paparicando só José e eles não. Só que aí um dos irmãos, Rubens, teve a ideia de jogar ele num poço e deixar ele lá e falar pro pai que o José morreu. Mas ele falou isso já na intenção de depois ir lá e resgatar o irmão, falar pro irmão fugir. Enquanto eles estavam conversando e decidindo isso, estava passando um grupo de viajantes do Egito, comerciantes, e decidiram então vender o irmão pro Egito como escravo. E vendeu o irmão por 25 pratas. Não sei o nome da moeda, mas enfim, era em prata. E ele foi vendido então, tiraram a túnica do José, sujaram de sangue de algum animal e levaram para o pai falando que encontraram no pasto a túnica de José toda ensanguentada, falando que provavelmente algum animal teria comido José. Enquanto isso, José lá foi vendido para um servo do faraó. Tipo aqueles cara guardinha, sabe? De rei. Enfim, vendeu para o servo para ser escravo. E ali tudo que o José fazia prosperava. Então começaram a dar para ele cargos maiores ali dentro, projetos, enfim. E ele se tornou um homem muito atraente, bonito. E a esposa desse servo começou a dar em cima de José, porque José era bonitão. Só que José se mantinha firme no propósito dele, na fidelidade com Deus. E ele não aceitava a mulher. Mas aí teve um certo dia que a mulher tentou pegar ele à força. E ele fugiu. No que ele fugiu, a veste dele de cima ficou com ela. E ela, se sentindo mega rejeitada, falou: você não me quis, agora você vai ver só. Foi lá e falou pro marido dela que José que tinha dado em cima dela, que tinha tentado agarrar ela. E mostrou como prova a roupa dele, que tinha ficado lá. O cara ficou mega bravo e mandou prender José. Então José foi preso. Oh, Jesus, tá difícil aqui, hein? Fica aqui. Lá na cadeia, ele era uma pessoa bem querida ali. Ele começou a ajudar o guarda a cuidar dos outros prisioneiros. Então, assim, ele sempre foi um rapaz muito bom. Deus sempre abençoava ele, né? E aí teve um rapaz que começou a teve dois, na verdade, rapazes lá da prisão, que teve sonhos esquisitos e queria saber o que era aqueles sonhos. José ouviu aquilo e pediu para Deus a interpretação. Um deles era um copeiro que tinha sonhado com 3 ramos de uva, com cacho de uva, e as uvas espremendo dentro de uma taça. Ele queria saber o que significava esse sonho. Aí ele pediu lá a interpretação para Deus, e Deus interpretou que era daqui 3 dias ele ia sair ali da cadeia e ia voltar a ser copeiro do faraó.
O outro, que também tinha sonhado, gostou da interpretação do copeiro, do sonho do copeiro, e também quis que interpretasse o dele. E o sonho dele era que ele estava carregando 3 cestos de pão na cabeça. Tipo, 1, 2, 3 cestos de pão na cabeça. E vinha um monte de pássaros e ficava comendo cestos de pão. José pediu, né, a interpretação para Deus. E a interpretação foi que daqui 3 dias Faraó ia mandar matar ele enforcado e que ele ia ser comido por corvos. Ficou arrasado, mas enfim, realmente aconteceu. Depois de 3 dias, ele foi levado enforcado e o outro realmente foi trabalhar novamente para Faraó. Antes dele trabalhar novamente para Faraó, José pediu para ele falar dele para o Faraó, que ele foi preso injustamente e que ele queria sair de lá para dar um emprego para ele lá junto com o Faraó. Só que o copeiro esqueceu completamente dele. Então José ficou ainda mais alguns dias na prisão. Até que um certo dia o Faraó teve um sonho. Teve 2 sonhos. E ali ninguém conseguia interpretar para ele. Ele tinha chamado um monte de gente importante para tentar interpretar os sonhos, mas ninguém conseguia. E aí o copeiro, ouvindo a história, né, do que o Faraó tinha sonhado, ele lembrou do José lá da prisão e falou: olha, lá na prisão tem um homem preso injustamente e ele interpreta sonhos. Ele interpretou que eu voltaria para cá. E também interpretou que o outro ia morrer. Era o padeiro que morreu. E aí então mandou buscar José lá na prisão. E o sonho dele era o seguinte: ele sonhou com 7 vacas super gordas, saudáveis, num pasto. E depois com mais 7 vacas muito magrinhas, morrendo de fome, que comiam essas 7 vacas gordas. Esse foi um sonho. O outro sonho, ele sonhou com espigas de milho, 7 também espigas de milho, muito bonitas, com os grãos grossos, e com mais 7 espigas de milhos, com os grãos bem murchinho, bem fininha, e também sonhava que essas pequenininhas comiam as espigas grandonas. Aí José pediu, né, a sabedoria lá para Deus, a interpretação, e ele interpretou. Falou: olha, na verdade, esses 2 sonhos têm um único significado. Você vai ter 7 anos de muita prosperidade, de muita abundância, mas depois vai vir 7 anos de muita escassez, muita fome. Então você tem que estar preparado para esses 7 anos. Você vai precisar de uma pessoa para administrar esses 7 anos de fartura, para depois os outros 7 anos você não passar fome. E falou dele, né, que ele serviria para administrar. O Faraó ficou tão encantado com a inteligência dele e deu para ele o cargo de administrador das coisas lá, né, de Faraó, do Egito. E foi isso realmente o que aconteceu. Tudo que entrava, ele guardava metade, armazenava. Mandaram construir uns... gente, antigamente eu não sei como é que chama aquilo. Tipo uns tamborzão, sabe? Bem grandão, de armazenar alimento. E então foi isso. Aí depois veio mais os 7 anos de fome. Entre os 2, além de dar para ele o cargo de administrador, ainda deu a ele o direito de casar com a filha do faraó. Então ele também se casou com a filha do faraó. E aí, lá na terra dele, com os pais, os irmãos, também chegou a fome lá. E aí os irmãos
vieram para Egito porque ouviram que tinha um cara lá no Egito que tinha muita comida. O pai mandou os irmãos com todos os ouros que eles tinham, coisas preciosas, a fim de trocar por alimento. E ficou lá com o pai o irmão mais novo deles, Jeremias, se não me engano o nome. E ele foi para a terra. Chegou lá, ele encontrou José, mas ele não reconheceu que era o seu irmão, né, que eles tinham vendido. E pediu alimento, disse que estava passando muita fome. E José falou assim: será que vocês são espiões? Não acreditou muito neles, mas ele reconheceu que eram os irmãos, sabe? Tava tipo metendo louco. E os irmãos: não, nós não somos espiões, realmente na nossa terra estamos passando fome, tá uma situação difícil, nós temos um irmão mais novo que deixamos lá com o nosso pai, a gente precisa voltar, eles estão com fome, a gente trouxe isso, deu as joias lá, o dinheiro que eles tinham, em troca de dinheiro. Só que aí José falou assim: se é verdade essa história que vocês estão me contando, tragam o irmão mais novo aqui pra mim. E em troca ficou um dos irmãos, ficou lá com ele como prisioneiro preso, até eles irem e voltar com esse irmão mais novo. E eles foram para casa, falaram pro pai: olha, ele realmente tem muito alimento, tem não sei o que, mas ele desconfiou que nós somos espiões, e para saber que nós não somos, nós até contamos que tínhamos um pai com um irmão mais novo, e ele quer que levamos Benjamim, que é o irmão mais novo, até ele, para saber que ele é ele mesmo. E aí o pai não aceitou. O pai falou: não, eu já perdi um filho mais novo, vocês não vão levar Benjamim. E aí um dos irmãos lá falou assim: pai, nós vamos trazer o Benjamim de volta. Se Benjamim não voltar, eu sacrifico os meus 2 filhos. Você pode matar os meus 2 filhos. E aí o pai acabou cedendo e levou o irmão mais novo lá para o Egito, para mostrar que eles não eram espiões. E aí lá José armou um banquete para eles se alimentaram, tudo. Ele pediu para os guardas colocar os sacos, um para cada irmão, com alimento e todos os ouros de volta. Em um dos sacos ele colocou a taça dele de prata preferida. E aí os irmãos comeram tudo e eles estavam indo embora quando os guardas pararam. E aí o José falou: eu dei de tudo aqui para vocês, estou devolvendo a joia de vocês e vocês estão me roubando. Vocês estão levando a minha taça de prata, ela sumiu. Aí os irmãos falaram que não, que eles não tinham roubado, que não sei o que. Aí começaram a abrir saco por saco. E no saco do irmão mais novo, do Benjamim, estava a taça de prata. Aí ele falou assim: então agora Benjamim vai ser preso, ele vai ficar aqui. Aí os irmãos falaram: não, a gente não pode deixar Benjamim aqui, me leva em troca do Benjamim. Um deles lá falaram: porque nós temos que devolver o Benjamim pro pai, porque senão ele vai matar o filho dos outros ali. Acho que ele não ia matar, né? Mas enfim. E José acabou ficando comovido, começou a chorar ali, e ele acabou revelando, né, que ele era o irmão que eles tinham rejeitado. Os irmãos ficaram muito mal, pediram perdão, desculpa, falaram que eles poderiam servir ele como escravo se ele quisesse. Mas nada disso aconteceu, né? José acolheu a todos, inclusive pediu para ir buscar o pai com a família, com a mãe, com os netos, filhos, enfim, todo mundo. E veio todo mundo de Canaã para morar no Egito, junto com José. E
Foi isso. E José sustentou eles até a morte deles.